Bom, queria falar sobre desenvolvimento pessoal e produtividade. São dois temas que eu gosto de estudar muito na internet, na literatura, tem muita coisa falando sobre o assunto. É um assunto que me chama muita atenção. Eu quero dividir com vocês algumas coisas que eu descobri, algumas conclusões que eu tirei. E para isso, eu vou ler um texto aqui de 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 1 a 10, mas eu não vou ler todo o versículo, tá? Todo o capítulo, vou ler apenas alguns dos versículos, para a gente poder discorrer sobre desenvolvimento pessoal e produtividade. O versículo diz assim: empenhe-se em acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor, porque se essas qualidades estiverem e existirem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então veja que o texto fala de desenvolvimento pessoal, porque ele vai narrando etapas que a gente deve cumprir, processos pelos quais devemos passar, conhecimentos em sequência que devemos obter para que a gente se desenvolva, para que a gente melhore, para que a gente passe por esse processo de evolução, a fim de que a gente possa produzir frutos. E os frutos nada mais são do que um sintoma, um reflexo de que a gente está se desenvolvendo, que a gente está se desenvolvendo, que a gente está crescendo. Na vida é assim, você entra na escola, passa por processo de aprendizado, que é em níveis. Então você tem a primeira série, segunda série, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e o estudo, o aprendizado, ele é contínuo até o final da sua vida. Também acontece que como é um processo, em determinados momentos a gente retrocede um pouco. Isso é normal, não é desaprender. É porque às vezes a gente acha que porque eu cheguei em determinado nível, eu não posso retroagir. Poder não poderia, mas a gente acaba retroagindo e a gente se culpa muito por ter retroagido no decorrer dos nossos processos. Perdemos muito tempo nos preocupando com esse retrocesso. É normal, é saudável que a gente se preocupe, mas não podemos nos deter nessa preocupação. Devemos dar continuidade ao processo de evolução. E a evolução, ela consiste no processo de adquirir características, adaptações que propiciem a gente se adequar melhor ao ambiente que nós estamos vivendo, seja na família, seja espiritual, seja profissional, seja intelectual. É um processo de transformação contínua, evolução, no qual existem etapas que a gente vai cumprindo e nessas etapas a gente às vezes pisa na bola. Quantas e quantas vezes eu já me vi em situações em que eu me recriminei porque eu estava pisando na bola, que eu errei, que eu já tinha aprendido aquilo e de repente estava cometendo o mesmo erro. Só que hoje eu já aprendi a não me recriminar mais por isso. Entender que às vezes acontecem esses retrocessos. Apenas eu faço o quê? Eu uso as experiências dos erros anteriores para que eu possa, com maior facilidade, com maior rapidez, sair desse momento que eu estou vivendo, que não é saudável, que é prejudicial para mim. Então, dentro desse processo de evolução, eu vou percebendo que eu estou melhorando à medida que eu observo os frutos que eu estou produzindo. Se esses frutos que eu estou produzindo são bons frutos, se eles trazem melhoria para a minha qualidade de vida, se eles trazem melhoria para o meu crescimento espiritual, meu crescimento intelectual,
e, acima de tudo, se ele proporciona para que as pessoas que estão ao meu redor, que fazem parte do meu ciclo de amizade, de amigos, de convívio, se eles cresçam junto comigo, se eles façam uso, o fruto desse desenvolvimento que eu estou adquirindo. Você está entendendo? Ele não pode ser só para mim. Eu não, como é que eu descubro isso que eu estou desenvolvendo? Quando eu não sou egoísta, quando eu não quero ser mais inteligente só para mim, eu quero dividir o meu conhecimento com o outro, quando eu quero dividir os meus bens materiais com o outro, e o próximo é minha família, meus amigos, são conhecidos e desconhecidos, mas principalmente os conhecidos, quando os outros percebem em mim que eu sou uma pessoa melhor do que eu era antes, que eles vão enxergar os meus defeitos, vão apontar os defeitos, que eu me sinta ofendido por ter tido os meus defeitos expostos, mas que eu possa também reconhecer que essa é uma oportunidade ímpar de melhorar e crescer mais, né, de evoluir. Lembrando que é necessário produzir, é necessário dar frutos, porque se eu não der frutos, como Jesus certa vez mostrou, quando ele vinha andando numa estrada, e aí ele viu uma figueira, a figueira não tinha frutos, e ele estava com fome, ele precisava dos frutos da árvore, e aí o que ele fez? Ele amaldiçoou a árvore porque ela não produzia frutos e a árvore morreu. Em outro momento ele falou assim, olha, eu sou a videira verdadeira, a videira é aquela planta que produz a uva, e aquele que não der frutos, tiver em mim e não der frutos, eu vou cortar e vou lançar fora, porque é um galho improdutivo. Então é necessário que nós, como consequência do nosso desenvolvimento, a gente produza frutos. Eles são os sintomas, são os sinais de que o desenvolvimento está acontecendo. Se você não está produzindo fruto, é sinal que você não está desenvolvendo, e é necessário que você coloque os seus talentos para trabalhar, certo? Porque não é bom enterrarmos os nossos talentos, certo? Então, desenvolvimento, processo de desenvolvimento, seja ele pessoal, espiritual, financeiro, intelectual, seja de qualquer área da sua vida, precisamos nos desenvolver, nos adaptar, melhorar, e que essa melhoria seja manifestada através dos frutos que nós estamos produzindo. Ok? Então, que você se desenvolva, que eu me desenvolva cada dia, que você produza frutos, que eu possa produzir frutos que tragam benefícios para a minha vida,